Estrela da Vida disse o seguinte: creio que o Exu só faz as coisas que o próprio homem pede, ou seja, o homem pede o mal e não o bem. Então sua evolução nunca acontece. É isso, Sr. Kim? 2 detalhes. Nenhum espírito pode fazer o que o homem pede, porque o homem não pede nada. Deus é causa primária de todas as coisas. Então o espírito faz aquilo que Deus manda fazer, através do homem ou não. Segundo detalhe, quem disse que o Exu faz mal? O Exu é um agente karmático. Ele vai levar para você aquilo que você precisa e merece, mais nada. É impossível ele fazer mal a você, porque ele é instrumento de Deus. Nós estudamos isso no livro dos Espíritos. O obsessor, o agente maligno, como é chamado lá, é colocado junto ao encarnado, porque por Deus. Então Deus é que coloca o Exu para fazer o que precisa ser feito. A quem precisa e merece. Outra coisa que nós estudamos no livro do Espírito, mesmo que se juntasse um bando de ser humano e de Exu para fazer mal a alguém, essa pessoa, se tiver vigilante, ou seja, se não merecer aquilo, não vai receber nada. Então esses aspectos são importantes quando a gente começa a estudar espiritualismo, para se tirar essas máculas de que o Exu não presta, de que o Exu é um espírito pouco, de que o Exu é um espírito que faz mal. E o espiritualista verdadeiro não pode acreditar nisso, porque ele acredita em Deus, causa primária de todas as coisas. E que se Deus é causa primária, não existe o mal. Então isso é importante e fundamental realmente para nós saber. Vou colocar já aqui para o velho Joaquim as perguntas de que o deram. Pai Joaquim, participo de um fórum de estudos espíritas no qual foi postada sua palestra sobre os Exus, conforme transcrita no site, e surgiram algumas dúvidas que me solicitaram lhe encaminhasse. No início de seu texto, o senhor diz: o Exu é o espírito mais puro que existe, pois para trabalhar com as energias que ele opera sem se sujar, precisa ser muito puro. Existe muito espírito santinho que não resistiria à tentação de usar para si, individualmente, as energias que os Exus operam. E isto não ficou claro. O senhor poderia se estender um pouco mais? Poderia. Moço, não sei se lá eu faço esse exemplo, porque isso aí foi quando nós estudou a pergunta 1 do livro do Espírito e nós está na pergunta 900 e tanto. Mas me diga uma coisa: se você tivesse uma caixa forte cheia do dinheiro, quem você colocaria para guardar essa caixa forte? Um espírito, ou desculpa, uma pessoa que tivesse dívidas e não fosse escrupulosa com o dinheiro dos outros, ou alguém que não tivesse dívidas e fosse escrupuloso? É a mesma coisa com os Exus. O Exu trabalha com um material que para o espírito humanizado, o espírito mais individualista, zelaria ganância, desejo de ter. Vou lhe dar um exemplo. Muitos afirmam que o Exu gosta do bebê.
cheilujão, aquilo é caricatura. Você colocaria um Exu para tomar conta de uma adega? Não, porque ele beberia tudo que é seu. Então veja, se nós coloca o Exu para tomar conta de quem, para levar de culpa sentimentos individualistas, ele se abasteceria desses sentimentos ao invés de descarregar sobre o outro. Então o Exu precisa ser um espírito que esteja acima da tentação de usar aquilo que está sob sua guarda. É isso que eu quis dizer no texto. E o que eu quis dizer ainda, que tem muito espírito que trabalha nas vibrações de caboclo, preto velho, boiadeiro e outras mais, que vocês consideram como espíritos elevados, que não existiria essa tentação. Então uma boa caixa é uma caixa que tenha uma casa de umbanda, é uma caixa que tenha a guarda daquele que não tem cobiça do que ali dentro se trabalha. Foi isso que eu quis dizer. O Exu é, vamos dizer assim, todo Exu é um espírito de luz, porque ele precisa estar liberto dessa ganância. Agora, existem espíritos que por missão ou função utilizam isso. Função que eu falo é fazer a causa primária de todas as coisas. Utilizam essas energias. Mas aí é prova para cada um, é prova para caixa, não vamos entrar nesse assunto. Na verdade, eles não são Exus, estão se passando por Exus. Mas o Exu verdadeiro, aquele guardião da casa, é o espírito de luz. Complementando então a pergunta de Kildero. Quando uma pessoa pede a um espírito ignorante que este faça o mal a outrem, como se dá a divisão de responsabilidades? Responde o espírito pelo mal que praticou? Quais as consequências que o mandante sofrerá ao desencarnar? Poxa, no livro do espírito tem uma pergunta mais ou menos igual a que você está me fazendo. Pode alguém praticar o mal a outro? E a resposta é não. Na verdade, ninguém faz mal a ninguém. Pratica determinados atos, e isso está no livro dos Espíritos, como provação para um espírito. Então, se um espírito vai a um centro, ou não, e na própria casa, ele pode fazer isso, e lá ele pede que se realize aquilo que você chama de mal, na realidade ele não está fazendo isso naquele momento. Na realidade, o que está acontecendo ali é uma encenação, um teatro. Por quê? Porque a causa primária de todas as coisas, Deus, como comprovação de conhecimentos adquiridos no mundo espiritual por um espírito, está criando a ilusão de acontecer determinada coisa. Então ninguém é culpado de fazer nada. Agora,
aquele que vai levar o pedido, se ele está fazendo motivado por interesses próprios, ou seja, se ele tem uma intencionalidade individualista, ele é responsável por essa intencionalidade, não pelo ato, mas por querer ganhar. E o espírito que interpreta o papel de levar, da mesma forma, não é culpado por estar fazendo, mas sim não vou dizer culpado, mas é responsável por motivos próprios, motivado por ambições individuais, ter merecido aquele papel. Então sim, tanto quem faz quanto quem recebe, se motivado por interesses individuais, responderão por essa motivação, não pelo ato em si, porque o ato não existe, porque Deus, como causa primária, engendrou toda essa história para que aquele que vai receber merecesse o que precisava e recebesse o que precisava e merecia, como instrumento de provação na sua caminhada espiritual.